Olá, Sextano, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de História, aula de número 28, e dessa vez começando com uma matéria nova. Uma matéria nova que, na verdade, é uma grande continuação do que a gente estava vendo antes, porém, capítulo novo, né, contando uma nova fase da história e tal. É a continuação daquilo que a gente tinha visto do Império Romano. Nós vamos ter a passagem ali da Antiguidade para a Idade Média, acontecendo nesse território do Império Romano. Esse período da Idade Média é um período que só aconteceu ali para eles. Não é que o resto do mundo não estivesse vivendo nada nesse momento, né? Mas é porque essas características que a gente chama de Idade Média só existiram para eles. É, Inclusive, a palavra média é como se fosse uma coisa que está no meio, né? É um período de transição ali que eles tiveram dessa antiguidade para o que a gente conhece como período moderno, que é uma coisa do mundo todo. Então, professor, por que a gente tem que aprender isso se é um negócio que só aconteceu com eles? Porque os europeus, infelizmente, né, eles influenciaram muita gente do mundo todo depois que a Idade Média passou, né, quando eles começaram a conquistar territórios ao redor do mundo, inclusive o nosso. Então, nós também temos alguma coisa a ver com a Idade Média por motivo de que o Brasil foi colonizado por portugueses e tal, né? Então, os portugueses viveram essa Idade Média, isso faz diferença para a gente. Nessa Idade Média que os europeus começam a criar essa ideia ali do mundo ocidental, do mundo, dessa metade do mundo ali que envolve eles, né? Que é a metade que eles vão colonizar depois. Então, essas características vão surgindo ali, e é por isso que a gente precisa entender. Também tem muito a ver com a religião católica, que é uma religião que é importante aqui no nosso país, tem um papel central aqui na nossa história, né? Então, saber características sobre eles é importante. E da última vez que a gente estava vendo ali sobre o território do Império Romano, estava essa coisa enorme aqui, né, que está em vermelho, que era um território que pegava a Europa praticamente toda, pegava uma região da África aqui embaixo, e pegava uma região da Ásia aqui na direita. Quer dizer, para mim é direita, eu não sei se para você está aparecendo espelhado, mas eu acho que não. Então a gente tem essa região daqui também, é a Ásia, né? Então é um império muito, muito grande, influenciou muita gente, a gente já tinha falado sobre isso, né? Só que eles vão estar tendo dificuldades nesse período aqui que a Idade Média começa, e nós vamos ver por quê. Por volta, essa aqui é a parte que eu já falei, tá? Do que é a Idade Média, do que ela significou. Tem essa questão dela ter sido chamada de Idade das Trevas, recebeu esse apelidinho aí mal visto, né? Porque depois que a Idade Média acabou, teve uma galera que decidiu, só olhou para as coisas ruins do período, né? E disse que esse período tinha sido marcado por doenças, pobreza, intolerância religiosa, poucos avanços artísticos, técnicos e científicos, mas isso não é verdade, era uma ilusão que esse pessoal tinha na época. Com o tempo, a gente passou a estudar melhor a Idade Média e aí redescobrindo várias coisas que tinham sido feitas nela. Então, a gente não chama mais a Idade Média de Idade das Trevas. Ainda tem pessoas por aí que chamam, né? Mas isso não é uma coisa mais considerada certa pelos historiadores e os professores de história e tal, né? Então, tentem não fazer isso também, não chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque ela foi bastante importante ali para criar várias das línguas que a gente conhece. Surgiram várias das nações europeias que a gente conhece ali, tipo Portugal, Espanha, né, França e etc. E esse sistema econômico que a gente tem até hoje em dia, que é o capitalismo, começou a lançar as bases ali, a construir o que ele ia ser naquela época. Então é muito relevante a Idade Média, e a gente chama ela de Idade das Trevas, dá a impressão de que não aconteceu nada de importante, né? Então não vamos fazer isso. Mas voltando ao que eu estava falando, apogeu e queda do Império Romano. Por volta do ano 100, o Império Romano atingiu sua máxima extensão, que é essa aqui que a gente mostrou na imagem. Então, é um território gigantesco. Então, 117 é quando a gente teve ali essa extensão.
Ele procurava manter um controle grande sobre todas essas regiões, com um poder centralizado só na cidade de Roma, que é essa aqui onde o meu mouse está. Eu acho que o meu mouse aparece para vocês. Espero que sim. Mas é aqui onde hoje em dia é a Itália, nessa botinha aqui que entra no meio do mar. A gente tinha a cidade de Roma, que foi conquistando tudo ao redor até chegar a esse território gigante aqui. Só que você, quando tem um território gigante, naquela época que você não tinha os meios de comunicação, nem os meios de transporte de hoje em dia, era complicado, né? Até o cara em Roma mandar o exército que está lá na outra beirada do território fazer alguma coisa, demora um tempão para a galera chegar lá, para a galera conseguir receber a ordem dele, né, que vai vir por meio de uma carta, e conseguir botar aquilo ali em prática. Às vezes a situação já vai ter mudado. Enfim, acaba sendo muito difícil de fazer isso, né? Para ajudar, eles foram criando estradas, né? Existem várias estradas ainda em bom estado ali pelo mundo, né? Que os romanos eles construíram, pelo mundo não, né? Pela Europa, eles construíram essas estradas para facilitar que o exército, o comércio, os mensageiros andassem por esse território, mas ainda assim você precisava ter uma belíssima estrutura, mais do que apenas essas estradas, para você conseguir fazer as ordens e o exército romano chegarem nos vários lugares, você conseguir fazer esse território todo funcionar como uma coisa só, em vez do pessoal acabar se voltando para o próprio lugar, né, e esquecer que fazem parte ali de um império, e passar a desrespeitar as ideias que vinham da capital ali, que era Roma. Só que aí rolou uma crise, né? Para os romanos chegarem nesse tamanho todo aqui de território, eles foram precisando fazer várias conquistas militares, né? Botar exército lá nos lugares para tomar aqueles lugares. Conforme eles faziam isso, eles aprisionavam a galera que era derrotada ali naquelas guerras e eles viravam os escravos. E esses escravos ajudavam a economia toda do lugar a funcionar, porque eles viravam a principal força de trabalho, né, que ia produzir ali nas plantações, nas construções, carregando peso ali nos comércios e todo esse tipo de tarefas piores assim da sociedade que eram jogadas na mão dos escravos. Então, sem os escravos não tinha desenvolvimento econômico nem boas relações entre todos esses territórios aqui, porque você precisava de muito esforço para isso, e eram os escravos quem faziam esse esforço trabalhando ali por serem escravos. Os romanos, eles foram escravizando, né, essas populações que eles iam derrotando. Esses escravos aqueciam aquela economia deles ali, faziam os trabalhos todos que faziam aquele império crescer, e aí eles conseguiam ter recursos suficientes para investir em mais exército, para conquistar mais territórios. Quando eles conquistavam mais territórios, eles pegavam mais escravos, e com esses mais escravos, eles aumentavam ainda mais a economia deles e construíam as estradas e construíam e aumentavam o comércio e esse tipo de coisa, para fazer de novo com que eles tivessem recursos para eles conseguirem fazer mais um avanço ali territorial, mais uma conquista de mais um território, com aquele território ele pegar mais novos escravos, esses novos escravos aumentarem a economia e por aí vai, né? Era sempre aumento da economia, conquista militar, escravos. Aumento da economia, conquista militar, escravos. Eles foram fazendo um ciclo, né, de crescimento que poderia muito bem ter sido eterno ali, né? Porém, aconteceu que eles encontraram problemas ali nessa expansão. Aqui para baixo, onde está cinza, onde eles não conseguiram conquistar, você começava a chegar em regiões de deserto, deserto do Saara, maior deserto do mundo. E aí eles não tinham como conquistar mais, porque não tinha nem gente ali, era só uma região praticamente inóspita, tinha um povo ou outro que conseguia viver ali, a gente viu, por exemplo, os Garamantes, no nosso último capítulo,
né? Porém, esse povo que vivia aqui ainda não vivia no mesmo lugar, eles precisavam ter vários macetes ali para conseguir viver no meio daquele deserto, e os romanos não tinham nada disso, então os romanos não conseguiam descer aqui e conquistar esses povos do deserto, nem atravessar o deserto para conquistar os povos que tinha embaixo. Aqui para a Ásia e aqui para cima, no que resta de Europa, você tinha vários povos nômades, ou seja, povos que mudam de lugar o tempo todo. E era mais difícil de conquistar esses povos, porque se o exército romano ia para algum lugar, eles simplesmente se retiravam e iam para outro canto. Então, os romanos não conseguiam pegar escravos nesse território aqui para, de fato, ocupar aquele território com o trabalho desses escravos. Então, meio que quando chegou nesse tamanho aqui, que já é enorme, já é um dos maiores tamanhos que qualquer civilização na história conseguiu, eles pegaram esse território aqui, mas eles não conseguiram crescer mais do que isso. Se eles não conseguiam crescer mais do que isso, eles não conseguiam escravos. Se eles não conseguiam escravos, a economia deles não conseguia continuar crescendo. Então, aquele ciclo que eu falei, que eles sempre tinham, né? Conquista, escravos, economia, conquista, escravos, economia, conquista, escravos, economia. Parou porque, de repente, eles não conseguiram fazer mais conquista. Então, isso enfraqueceu tudo que eles eram, tudo que eles faziam, e você acabou tendo uma queda expressiva ali do número de escravos, uma queda da produtividade e uma grave crise econômica. O comércio reduziu, o abastecimento das grandes cidades, tipo Roma, ficou prejudicado, porque essas cidades elas já não plantavam mais coisa, elas já não produziam mais as coisas ali para a maior parte do dia a dia, né? Elas estavam preocupadas em ganhar dinheiro. Então, a população que vivia nessas cidades se alimentava de coisas que eram produzidas nos outros lugares e que eram levadas para lá por meio do comércio. Esse comércio foi caindo, então a vida dessas grandes cidades foi sendo prejudicada. Com isso, milhares de pessoas passaram a ter dificuldades em viver nas cidades e começaram a migrar para o campo. O Império Romano tinha começado a construir grandes cidades, como essa aqui que a gente está vendo na esquerda, né, Carcassonne, que fica na França. Até hoje em dia ela é bem parecida com a arquitetura que ela tinha ali na época, então dá para a gente ver bastante como é que era uma cidade medieval. Essas cidades aqui tinham passado a ser o foco durante o Império Romano, só que agora elas não conseguiam se sustentar mais sem o comércio forte e as pessoas começaram a migrar para o campo. Elas foram viver em espaços parecidos com esse daqui, que é o chamado feudo. É quando você tem um grande proprietário de terra que ele mora num castelo para se proteger de invasões de outros nobres ali da região, mas eles permitem que vários povos ali mais pobres vivam ao redor e trabalhem para ele. As pessoas vão contar com a proteção desse cara aqui, caso tenha alguma invasão, eles vão poder se refugiar dentro do castelo do cara, e o cara, com as suas tropas pessoais, ele vai enfrentar essa invasão e ganhar ou não ganhar aquela guerra, aquela luta ali que vai ter. Mas, de qualquer forma, é mais protegido do que essas pessoas simplesmente morarem no meio do nada. Então, muita gente que morava nas cidades foge para o campo e vai viver nessas regiões ali, protegidas por esses caras. Então, você vai largando as cidades, como essa Carcassonne que está aparecendo aqui, onde você tem um monte de casa, um monte de gente morando junto, né? E você vai para essas pequenas regiões aqui, no qual vai morar uma quantidade menor de gente, você vai ter só algumas casinhas ali, de uma galera trabalhando para aquele proprietário rural ali, que vai se chamar um senhor feudal, e vai começar a ter essa relação, né? O cara mandando e as pessoas ali obedecendo, o cara mandando as pessoas obedecendo. Você vai dividir aquele território cheio de cidades e estradas e comércio, etc., do Império Romano, em um grande espaço rural com vários e vários desses lugares assim. Muitas cidades não vão parar de existir, tá? Não é como se você tivesse dividido
a Europa inteira em espaços assim e não sobrou mais nenhuma cidade. Claro que não, continuam a existir cidades, mas esse espaço aqui do feudo ele vai se tornar um bocado mais importante. Não se preocupem com essas características todas aqui do feudo, tá? Os nomes dos lugares, esses numerozinhos, esses nomes aqui, que isso aí a gente vai ver depois. Não é necessário saber por enquanto. O importante vocês saberem é que vai ter sempre esse castelinho aqui onde mora aquele proprietário das terras e essa região ao redor ali onde você mora, onde moram os pobres que vão trabalhar para eles. Esse modelo ele foi começando a nascer quando o Império Romano entrou em crise, né? E essas várias fronteiras, essas regiões mais distantes aqui do Império, onde você precisava ter muita presença militar, porque você ia ter lutas com os povos que estavam ali ao redor, você acaba tendo essas fronteiras mais fracas e outros povos vão invadir esse território. Então a gente vai chegar nas chamadas invasões germânicas. Os povos germânicos eram povos que... Meu Deus, toda hora eu troco para a foto errada. Eram povos que viviam aqui no norte da Europa, nessa parte que está de cinza. Aqui em cima. Muita gente costumou chamar eles de bárbaros. E aí a gente tem imagens tradicionais do que virou essa ideia de bárbaro. Eles estão muito presentes na nossa cultura, a gente vê isso em filme, em série, né? A gente sempre imagina um maluco assim com pouquíssima roupa, fortão, que é o sinistrão no combate, só que ele combate igual um maluco, ele não tem a mesma técnica ou não usa equipamentos ali tão bons quanto um guerreiro um guerreiro ali das regiões românicas ele usaria, né? Só que isso aqui é uma ilusão, tá, gente? Isso é uma ideia errada que foi sendo construída aí com o tempo, conforme as pessoas começaram a representar essas pessoas. Na verdade, não era bem assim. A roupa dos bárbaros, entre aspas, ou germânicos, era desse cara aqui na esquerda. Para começar, que a Europa é fria pra caramba, né, gente? Então ninguém vai ficar peladão daquele jeito. Os germânicos, eles usavam, sim, muita roupa, só que eles costumavam se vestir com peles e usar menos armadura do que os romanos usavam, né? Então, comparando, a gente tem esse germânico aqui, que é o da esquerda, que ele usa uma pequena armadura chamada de cota de malha aqui, né, que é um monte de anéis de metal, um escudo e um capacete, mas ele não está todo vestido ali em metal, que nem o legionário romano já tem várias armaduras aqui pelo corpo. Então, eles são diferentes um do outro, né? Mas nenhum deles ainda é igual a um cavaleiro medieval, que é esse aqui, que tem a armadura mesmo pelo corpo todo, que ele usa uma primeira camada dessa armadura aqui de cota de malha, que é basicamente uma redinha de metal ali, né? Ele usa ela por baixo, dá para ver talvez ela aqui nos buraquinhos da armadura de cima, e além disso ele usa uma armadura em cima que é toda de metal. Então, essa armadura do cavaleiro medieval, ela já meio que mostra o que vai acontecer, que é uma mistura entre esses bárbaros germânicos e os legionários romanos. Ok? Então, a gente se acostumou muito a chamar de invasões bárbaras esse momento no qual os germânicos e os romanos eles vão se misturar. Mas essa palavra bárbara ela não é muito legal de usar, a gente parou de usar ela com o tempo, porque a gente vai ter um preconceito por trás dela, né? Os romanos, eles achavam os germânicos povos menos desenvolvidos, porque não faziam parte daquele império deles, né? Então, eles chamavam esses caras de bárbaros. Era uma palavra que eles usavam para todos os povos que não fizessem parte dos romanos. Com o tempo, esse preconceito foi pegando e a gente acabou chegando nessa ideia aqui de que os bárbaros eram os doidões, peladões, que brigavam só na força do ódio
e que não tinham técnica de combate, mas, na verdade, tanto os bárbaros tinham técnica de combate que, quando eles lutavam com os romanos, eles davam uma trabalheira e eles foram conseguindo invadir território dos romanos. E dessa invasão vai surgindo ali essa mistura que é a sociedade medieval, ok? Então, na Idade Antiga, a gente tinha esses dois aqui da esquerda, que eram dois povos diferentes. O bárbaro, como era conhecido, o povo germânico, e o legionário era o guerreiro ali dos romanos. E eles se misturaram, fazendo esse cavaleiro medieval. Como as fronteiras ali do Império Romano estavam enfraquecidas, já que eles estavam numa crise econômica, você acabou tendo invasão na base do combate de vários desses povos germânicos, e alguns outros povos germânicos eles iam entrando porque eram convidados. Faltava gente naquela borda ali do Império, gente para trabalhar nos campos, gente para defender e fazer parte do território. Então, alguns dos povos germânicos foram convidados a ocupar aqueles territórios no norte da Europa. Os romanos permitiam a ocupação de seus territórios desde que os germânicos protegessem as fronteiras. Ok? Alguns desses germânicos viraram parte ali do Império, etc. E como estava numa crise generalizada, o Império Romano também se dividiu, chegando nessa divisão aqui, aquele território todo que a gente viu ali em vermelho na outra foto, lembra? Ele vira agora dois. O da esquerda é o Império Romano do Ocidente, e o da direita é o Império Romano do Oriente, é o que está em laranja aqui. Então é basicamente uma divisão territorial, né? Só que com o tempo, depois que você foi dividindo, o Império Romano do Ocidente ele foi se destruindo, né? Por meio dessa mistura ali com os bárbaros, ele foi virando outra coisa, enquanto que o Império Romano do Oriente ele ainda durou um tempão, ele conseguiu ser relevante ali durante muito tempo, e ele parou de ser chamado de Império Romano do Oriente para se chamar Império Bizantino. Mas isso é algo que a gente vai ver depois. Nesse momento aqui, o importante é vocês saberem que dividiu e que o Império Romano do Ocidente foi esse que foi virando, que trazia ali a Europa, né? E que foi virando essa Idade Média, foi virando essa sociedade feudal que a gente está falando aí. Em 476, a capital desse Império Romano do Ocidente, que era Roma, foi conquistada por um grupo de germânicos. E aí é quando a gente diz que o Império Romano do Ocidente caiu e que você tem, de fato, ali o início da Idade Média. Né? Esse território do Império Romano ele foi dividido entre vários povos. Deixa eu ver se eu botei um mapa aqui maior. Não, botei não. Você acaba tendo ali esses... Não precisa que o livro tem, né? Você acaba tendo esses vários povos, vários reinos germânicos aqui, nascem nessa época. Então, aquele território ali do Império Romano do Ocidente virou vários reinos menores, ok? Reino dos visigodos, reino dos burgúndios, reino dos ostrogodos, reino dos francos e etc. Percebam que alguns dos nomes desses lugares são nomes que a gente tem até hoje em dia, né? Por exemplo, aqui a gente tem os bretões. Bretão é o que vai dar origem à Bretanha, né? Grã-Bretanha, que hoje em dia é onde a gente tem a Inglaterra. Os irlandeses já tinham basicamente o nome que eles têm hoje em dia. Os bascos são uma população que a gente tem ali na Espanha até hoje em dia. Os francos vão dar origem à França. E por aí vai. Alguns desses nomes aqui enganam, tá? Suevo, por exemplo, não tem nada a ver com Suécia, mas parece um pouco, né? Mas não tem nada a ver. Mas esses que eu fiz aqui, o quadradinho, por exemplo, eles têm. Então, as raízes da cultura desses países europeus que a gente conhece até hoje em dia vão nascendo. As características, como a gente viu ali na fotinho das armaduras, né? As características desses povos vão se misturando e você vai ter nascendo ali sociedades que eram
em parte herdeiras dos romanos, em parte herdeiras dos germânicos. Esses reinos germânicos também são conhecidos como reinos romanos-germânicos, que é até um termo que eu prefiro, porque mistura as características dos dois e assim a gente lembra disso. Embora esses povos fossem diferentes um do outro, algumas características eram bem básicas e comuns entre eles. De maneira geral, as sociedades deles eram patriarcais, ou seja, você tinha um líder, né, familiar, cada família tinha um homem ali como chefe, e esses chefes das famílias, eles se misturavam ali entre eles tinham relações entre eles, e só nos períodos de guerra que eles funcionavam como uma sociedade só, né? Então, um chefe era escolhido para liderar aquela guerra por todos os chefes dessas famílias. Era o grupo de guerreiros chamado comitatus, que era a junção ali dos vários líderes ali que você tinha, né? Eles usavam mais a transmissão oral de conhecimento do que a escrita. E esses povos germânicos, eles tinham vários deuses ali, eles eram considerados politeístas, mas quando eles entraram naquele território ali dos romanos, eles encontraram uma religião muito estruturada, muito forte, que era o cristianismo. Naquela época ali era considerado o cristianismo só, né? Depois ele ia virar o catolicismo. Porém, como naquela época ali você só tinha um tipo de cristianismo, ele só era conhecido como cristianismo. Muitos desses reis ali, bárbaros, eles foram se batizando, eles foram entrando para a religião católica, que era a organização mais forte que você tinha ali. Você teve uma mistura e uma valorização dessa cultura cristã, né? Provavelmente foi a característica romana que conseguiu ficar viva ali com mais força. Esses reis bárbaros, esses reis germânicos, eles se tornaram reis cristãos ali. Então, o cristianismo conseguiu se tornar a instituição mais poderosa, talvez, daquele território todo ali da Europa. Eram vários reinos germânicos com vários reis mandando em cada um, mas a religião era católica em praticamente todos eles e na maioria do território de cada um deles. Então, enfim, você foi tendo uma sociedade ali bem marcada por isso. Pausem, né, e façam o exercício que a gente vai corrigir já já. Porque a Idade Média também ficou conhecida como Idade das Trevas, porque isso é um equívoco, porque se acreditava que o período medieval havia sido marcado por diversas questões negativas, como doenças, pobreza, intolerância, blá, 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 blá. É um equívoco porque aconteceram muitas transformações e realizações e coisas que influenciam a gente até hoje em dia, como as línguas, as nações e o capitalismo. Então, não foi nada um período vazio e de trevas e de coisas ruins. Embora tenha tido coisas ruins nele, também teve coisas ruins em qualquer outro período da história de qualquer lugar. Qual foi a estratégia adotada pelos governantes romanos para interligar as diversas regiões do Império? Criar uma rede de estradas para você passar ali o comércio, os mensageiros e o exército e etc. Complete as frases a seguir. O Império Romano se estendeu, né? Cada vez mais os povos germânicos passaram a invadir seus territórios. Com o fim da expansão, o Império passou por um longo processo de crise. O sistema econômico escravista romano entrou em declínio após o fim das expansões territoriais do Império. Marque um X na alternativa completa corretamente a frase a seguir. C. A crise do Império Romano afetou o comércio e centros urbanos, assim as pessoas passaram a migrar para o campo em busca de uma vida melhor e foram morar, nesse lugar aqui, que a gente foi chamando de feudo. Foi se construindo ali aos poucos essa cultura do feudo. Círculo as respostas no diagrama, aqui estamos, né? Oralidade germânica, os teodósio patriarcal. Os povos que invadiram o Império Romano são conhecidos como germânicos. O imperador romano que dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente se chamava Teodósio. A organização social dos povos germânicos, no qual as decisões eram tomadas pelos chefes da família, era patriarcal. Os costumes germânicos eram transmitidos por meio da oralidade. Leia o texto abaixo e responda. A partir de qual momento o Império Romano se tornou cristão? A partir dos séculos 4 e 5, logo após os imperadores romanos se converterem ao cristianismo.
O que significou a conversão ao cristianismo do Império Romano? O fato de que o Império Romano ter se convertido ao cristianismo significou o enfraquecimento do paganismo, que era a religião original ali que esses povos tinham. Na verdade, o paganismo não é uma religião, tá? Ele é uma palavra que a gente usa para englobar várias espiritualidades, várias religiões ali menores que tinham algumas características em comum, mas que eram várias, né? E que o cristianismo foi derrotando eles, foi meio que proibindo eles e fazendo as pessoas se converterem ao que eles acreditavam ali. Expliquei que era paganismo para os cristãos, era como eles chamavam a religião romana e as religiões germânicas também, antes deles se tornarem cristãos, se caracterizava pela crença de diversos deuses e deusas. E aí a gente já vai para a próxima matéria, então vamos para a nossa folhinha, se você não fez ainda, pause, e a gente vai corrigir agora em 3, 2, 1. Por que a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas? Porque essa ideia foi revista, a gente já acabou de responder isso, né? Mas é porque era marcado, havia a ideia de que tinha sido marcado só por coisas ruins, e na verdade não é bem isso. Depois que se estudou mais, a gente conseguiu, sobre o assunto, né? A gente conseguiu comprovar que não era bem assim. Isso tinha sido um preconceito que uma galera depois criou. Como o fim da expansão do Império Romano levou a uma crise, a economia romana era baseada no sistema escravista. Quando o fim da expansão do Império causou uma queda no número de escravos, a produtividade diminuiu muito. Os grandes centros urbanos ficaram desabastecidos e as pessoas passaram a migrar para o campo para trabalhar para grandes proprietários de terra. A arrecadação de impostos também diminuiu e, com isso, a proteção das fronteiras. O Império começava a se desfazer porque estava ruim de economia, estava ruim de gente, né? As cidades estavam sem pessoas, não conseguia mais tomar conta da fronteira, etc. Então os germânicos foram entrando ali, né, com a dificuldade do Império para manter suas fronteiras. A resposta da 3 já, né? Alguns povos germânicos começaram a invadir seus territórios e outros povos germânicos a serem convidados a entrar e fortalecê-lo. As áreas dominadas pelo Império foram se tornando reinos menores que misturavam características da sociedade romana e das sociedades germânicas. Por isso, muitas vezes são chamados de reinos romanos-germânicos. Ok? Com isso, a gente fechou nossa matéria de hoje, né? Posso parar a minha apresentação e agradecer vocês por estarem aqui conosco durante esse tempo aí. Espero que a aula tenha sido legal, que eu tenha conseguido manter a atenção de vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham ido bem nas provas de vocês também, né? E é isso. Boa semana, estudem bastante todas as matérias, porque essa questão que a gente tem agora de prova toda semana é para a gente estar sempre estudando tudo, prestando atenção em todas as aulas e etc. Vamos lá que vale a pena estudar sempre, é melhor do que ficar estressado sempre com a nova prova, a gente saber tudo porque está prestando atenção em todas as matérias, ok? Um abraço para vocês, boa semana e a gente se vê.